normal. Então, o que é o vetor normal, né? De uma maneira, um linguajar mais tranquilo, é um vetor perpendicular à tangente da superfície em um determinado ponto. E é um vetor que aponta para fora, eu coloquei isso aqui para dar bem o sentido de vetor mesmo, da superfície perpendicularmente em relação ao plano tangente naquele ponto. Tá vendo? Ele tá relacionado diretamente com o plano tangente. Agora, como é que a gente determina o vetor normal? Então eu coloquei aqui 2D e 3D para a gente entender bem do assunto. Se eu tenho uma função no R2, y igual a f de x, eu vou calcular a derivada nesse, dessa função aqui. E eu vou estabelecer um vetor, tá, que eu estou chamando de t aqui, que esse vetor ele tem origem. Aqui eu botei né, num 1 seria a, a origem desse vetor. E a extremidade desse vetor seria o valor numérico da derivada, que só tem em x, né, porque é no R2, naquele ponto que eu quero determinar o vetor normal a essa curva. Não é a superfície, mas a essa curva. E aí eu pego esse vetor e dou uma rotação dele de 90 graus. Então a operação seria essa, para encontrar o vetor normal. Tá vendo? Ele muda de t para n, é justamente para... Isso aqui seria um vetor, mas quando eu dou o giro de 90 graus, ele vira o vetor normal. Essa seria a interpretação matemática do que é isso, né? Agora, de maneira útil no 3D, o que é que eu vou fazer nesse negócio? Eu vou ter que calcular o gradiente dessa função. Então, o que é que seria o gradiente dessa função? São as derivadas parciais em x e y e o menos 1 aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar esse menos 1. Ele tem a ver com essa expressão aqui, tá? Beleza. Aí o que é que eu faço? Eu pego essa função, igualo a zero, que é isso aqui ó, que eu estou fazendo aqui embaixo, e identifico o gradiente, né? Desenvolvo o gradiente dela. Mas vamos para um exemplo que fica mais fácil de entender. Então vou pegar aqui primeiro uma função polinomial, que é aquele paraboloide lá que a gente já trabalhou no outro exercício. Então eu tenho que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Note que quando eu pego essa expressão aqui ó, do, do z igual a zero, então na verdade eu vou ter que passar o z para dentro dessa função aqui para igualar a zero, senão não tem como fazer, né? É esse menos justamente que vira o menos 1 na hora que eu derivo tudo parcialmente. Então, a primeira aqui, o 2x, vem da derivada parcial da expressão como um todo em x ao quadrado. Então dá 2x. Do y ao quadrado dá 2y. E do z dá menos 1. É por isso que vem o menos 1 para cá. E assim eu calculo o gradiente dessa função, tá vendo? Então aqui eu fiz só o cálculo do gradiente. Beleza. Agora, vamos pegar essa outra aqui. Então nessa outra, nós temos aquela esfera que a gente trabalhou em algum exercício de uma lista de exercícios. Eu não vou lembrar mais qual era, mas eu disse, ó, isso aqui é uma esfera, né? O lugar geométrico é uma esfera de raio 1, né? Beleza. Aí, igualo a zero. Beleza, tá aqui. E quando eu igualo a zero, vou calcular o gradiente para essa função aqui. Eu vou encontrar 2x na direção x, 2y na direção y e 2z na direção z. Então veja que o gradiente dela é dado por 2x, 2y e 2z. O que é que seria o vetor normal? Esse nome normal, ele tem dois significados para mim. Um significado é ser perpendicular. Normalmente quando a gente fala, né, um vetor é normal ao outro. Isso é perpendicular. Mas para mim tem uma outra conotação também, que é de normalização. Então, o que é que eu faço? Eu pego o gradiente da função, né, que foi calculado. Então, eu pego esse gradiente e divido pela norma do gradiente. É por isso que eu chamo normal. Aí, para mim, faz mais sentido, né? Normal.
Agora, o que é a norma do gradiente? É como se eu estivesse calculando o módulo, o tamanho do gradiente, né. E para calcular o módulo, aí é a raiz quadrada da soma dos quadrados, né. Em 2D seria o teorema de Pitágoras, por exemplo, né. Beleza, aí eu pego o gradiente e divido pela norma do gradiente. Ok. Só que, nesse caso, para essa função aqui, nós temos o seguinte: o gradiente é 2x, 2y, 2z, e na hora que eu calculo a norma, bom, tem esse 2 aqui, que eu consigo colocar em evidência e ao quadrado dá 4, mas extraindo a raiz vem esse 2 para fora. E eu fico aqui dentro exatamente com a expressão. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, né? Na hora que eu passo esse menos 1 para o outro lado. Ou seja, eu consigo fazer uma baita simplificação aqui, porque o radicando é 1. E aí a raiz de 1 é 1. Então, certo? Isso feito, na hora que eu pego aqui as componentes do gradiente e divido por 2, eu encontro que o vetor normal é x, y, z. Certo? Então, qual a interpretação? Aí eu tentei colocar aqui a interpretação mais sintética possível, que é o seguinte. Tá, então, no caso de uma esfera centrada na origem, lá no 0, 0, 0, de raio 1, um vetor radial é exatamente o vetor normal. Então, é só a gente parar para pensar nas definições que nós temos a respeito da esfera. O raio da esfera, ou seja, um segmento de reta que vai lá da origem e vai para um ponto da superfície esférica, ele tem valor 1. Então, ele é unitário, né? Uma unidade. Se ele tiver orientação, ele passa a ser um vetor unitário e, portanto, normalizado, porque ele tem valor 1. E ele aponta do centro para fora, que é exatamente o que nós precisamos naquilo que ele fala, né? O vetor normal, ele é de dentro para fora da superfície, sempre de dentro para fora. E o último ponto é que o raio, ele, no ponto onde ele toca a superfície, ele faz 90 graus com o plano tangente àquela superfície. Então, por isso eu demonstro que esse vetorzinho n, que eu acabei encontrando aqui, ele é um vetor normal, realmente, essa superfície. Por quê? Porque ele obedece a todas as definições do raio. E o raio precisa ser normal. É por isso que ele tem a direção radial, né? Que a gente chama. Deu para clarear isso aí? Legal. Aí eu escrevi aqui sobre a importância desse vetor normal, né? Eu tentei colocar em algumas instâncias aqui que, de repente, para a gente faz mais sentido. No seu caso, eu acho que esse primeiro aqui faz bastante sentido. Quando eu estou trabalhando em gráficos por computador, né? Para jogos e esse tipo de coisa, né? E visualização 3D, quando eu quero colocar aquela aparência de luz e sombra, aquilo ali tem a ver com esse vetor normal. É a aplicação direta do vetor normal, tá? Na mecânica e na física, forças normais em superfícies. Então eu quero saber qual é a concentração dessas forças, né? Direção, sentido, distribuição, por aí vai. E no cálculo multivariável, que aí já está um pouco mais distante da gente, né? E geometria diferencial, a definição de planos tangentes, gradientes, cálculo de fluxo através de superfícies e por aí vai.